Nós estamos estudando Tito, essa carta que Paulo escreveu para Tito. Escreveu, lembra? Paulo fundou, evangelizou a ilha de Creta, ok? Ele evangelizou a ilha de Creta, mas ele, em todas as cidades, em torno de 50 cidades na ilha de Creta, uma ilha de 600 quilômetros, mas ele não colocou líderes nessas igrejas. Então, ele tratou no capítulo de número, para você ver, o capítulo número 1 são 16 versos. Ele tratou a maioria, o capítulo número 1, quase que totalmente inteiro, ele tratou com a liderança da igreja. Então você viu que é mais pesado para a liderança da igreja. São muitos versículos que ele tratou com os líderes da igreja, com homens que iriam ser colocados na liderança da igreja. E agora, no capítulo número 2, ele vai trabalhar com os grupos que estavam se convertendo, que estavam vindo para a igreja. Então ele vai dar algumas orientações para esses grupos. Vocês viram que ele falou para os homens mais velhos, ele falou para o grupo das mulheres, deu orientação para as mulheres mais velhas, deu orientação para as mulheres mais jovens, e agora ele vai dar uma orientação para os jovens. No verso de número 6, ele fala a respeito dos jovens. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam, na minha versão, moderados. Na corrigida aqui que eu li agora. E aí no verso 7 e no verso 8 ele está falando com o Tito. Porque Tito é um jovem obreiro. Ele é um jovem obreiro, porque Tito vai ter mais ou menos aqui 30, 35 anos de idade. Naquele período era considerado um jovem obreiro, porque a maioria era consagrado quando já estava com mais de 50 anos de idade para ser obreiro naquela época, e Tito é um dos jovens que está sendo citado aqui. Paulo encaixa ele como um desses jovens. Então ele fala o versículo de número 6 para a juventude que está vindo para a igreja, e ele agora dá orientação para o próprio Tito, como ele sendo um obreiro jovem. Então é isso que eu quero começar a tratar com vocês hoje aqui. Nós vamos tratar que tipos de jovens a igreja deve ter. Vamos lá? Para a tela? Então, que tipos de jovem a igreja deve ter? A gente tratou aí alguns cultos para as mulheres, tratamos alguns cultos dos homens, tratamos alguns cultos das mulheres mais velhas. Agora vamos tratar dos jovens. Que tipo de jovens a igreja deve ter? Então vamos lá. Introdução. Nós, a igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui na terra, meus queridos irmãos, com o propósito de sermos agentes humanos para trazer o quê? A salvação aos perdidos. É para isso que a gente está aqui. Para Deus usar a nossa vida como instrumento para levarmos a palavra de Deus, para evangelizarmos as pessoas, para que elas ouçam o evangelho de Cristo e elas venham a ser salvas através da pregação da palavra de Deus. Nós estamos aqui com o propósito, então, de evangelizar. E também nós estamos envolvidos na edificação da igreja. Nós temos esse papel de evangelizar, mas temos um papel também de edificação. E aí nós nos envolvemos no ministério da igreja. Deus separa alguns homens, separa mulheres para esses trabalhos específicos. A evangelização é para todos. Agora, a edificação, ele separa pessoas. Por isso que ele deu uns para o aperfeiçoamento dos santos. Lembra? Em Efésios capítulo 4, versículo número 11. Ele deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores. Tá certo? Ele dá homens para a igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Para que os homens sejam aperfeiçoados. Então, Deus chama pessoas. E nós estamos envolvidos. Através da oração, nós estamos envolvidos através da adoração, através da comunhão, estamos envolvidos. Mas, graças a Deus, irmãos, perfeição, nós só vamos encontrar quando nós estivermos no céu. No céu é que a gente vai estar tudo perfeito, tudo vai ser aperfeiçoado lá. Mas o evangelismo que a gente... Irmãos, a Bíblia é clara, o evangelismo é aqui agora. É onde nós estamos, irmãos. Porque ninguém vai ser salvo sem conhecer a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador.
É o que a Bíblia diz para nós. O caminho para o camarada chegar lá no céu é Jesus Cristo. E ele tem que ouvir o Evangelho, porque nenhum pecador não vai ser salvo para entrar no céu, irmão. Não existe possibilidade, porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Tem um hino da nossa harpa que fala sobre isso, que versa sobre isso também. E a palavra de Deus mostra isso para nós. Tá certo? Então, o que acontece? Enquanto nós não estamos lá, nós estamos trabalhando. Agora, preste atenção. Agora, a igreja, eu acho interessante que nesse papel de evangelização, nesse papel de edificação do povo, irmãos, ela está sempre lutando, e os homens estão escrevendo, e a gente está atrás de qual é a técnica, qual é a melhor metodologia para a gente evangelizar as pessoas e para a gente edificar as pessoas. Há uma preocupação com isso, os homens estudam isso, homens se preparam para isso, escrevem livros, a gente faz cursos para isso, para a gente descobrir as melhores técnicas e as melhores metodologias para a gente fazer com que o Evangelho chegue para as pessoas. Qual o estilo que a gente deve usar? Qual a abordagem que a gente deve usar para alcançar os perdidos? Principalmente quem? Crianças e juventude. Principalmente essa faixa etária de crianças, para a gente chamá-las a atenção, e a juventude, para a gente cativá-las. As igrejas estão preocupadas com isso. Interessante que a juventude sempre foi o grupo menos atraído ao Evangelho. Pode ver. Devido à busca pelo quê? Pelo entretenimento, pelas aventuras que o mundo oferece. Então é o grupo, dentro de toda essa questão de evangelização, que é o grupo menos atraído para o Evangelho. O jovem sempre foi o grupo menos dedicado a Deus. Poucos são os jovens que desejam viver uma vida piedosa, uma vida com Deus. Então, a igreja moderna, o que ela tem feito? Ela tem feito esforços e todo tipo de negociação para tentar mudar isso daqui. Eu acho interessante isso daqui que a gente vai ver. Primeiro, a busca de relevância para atrair os jovens. Então, nessa minha introdução hoje, eu quero mostrar isso. O que a igreja está fazendo? Como as igrejas estão trabalhando para atrair os jovens. A igreja, na busca de atrair os não crentes, e principalmente a juventude, se rendeu a ideias de que vale tudo para manter os jovens na igreja. O grande problema está acontecendo isso hoje. A igreja, ela está se rendendo a ideias de que vale tudo para manter os jovens na igreja. Então a igreja está em busca, tá certo, de relevância social, tá certo? E ela tem estado confusa sobre como que a gente deve evangelizar, como é que a gente deve alcançar os não salvos. Essa confusão tem tomado proporções um tanto bizarras. O John MacArthur, que é um pastor americano, relata a história de uma televangelista, ele escrevendo no livro, ele relata a história de uma televangelista famosa nos Estados Unidos, que chama-se Irmã Paula, que se descreve como uma cristã aberta e transexual, que se dedica à pregação do evangelho. Não. Primeiro que ela nasceu Larry Nelson, é homem. E ela fez a cirurgia, se tornou mulher e agora se tornou uma evangelista. Não, vai vendo só que coisa. E tanto é que a irmã Paula, ela se tornou um destaque numa revista People americana, pela forma com que ela está pregando o evangelho, mas ela é uma transexual. Então ela está querendo atingir um grupo de pessoas, mostrando, querendo atingir as pessoas. Veja só. Agora, obviamente, irmãos, isso para nós é impensável, é inconcebível, é absolutamente confuso. E para muita gente é.
Para muita gente é. E, no entanto, ilustra o fato de que as pessoas pensaram que você pode se esforçar ao máximo para se tornar como o mundo e então ter uma chance melhor de alcançá-lo. Esse é o objetivo. Que nós temos que nos parecer o mais perto do mundo para poder alcançá-lo. Esse é o afã das igrejas hoje. Muitas igrejas hoje, vou abrir um parênteses aqui, muitas igrejas hoje estão trabalhando com esse pensamento hoje. Que elas têm que tentar chegar no máximo, o mais próximo do mundo para atrair as pessoas do mundo. É isso que está acontecendo hoje. Então, tem uma confusão no meio evangélico, tem uma confusão no meio cristão. Então, essas ideias estão surgindo hoje. Você pode imaginar algo mais incongruente ou mais profano do que um evangelista transexual? Vai totalmente contra a palavra de Deus, não vai? Porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus o homem, macho os criou. Deus não criou. Terceiro, meio termo. Criou? Deus não criou. Não existe isso dentro da palavra de Deus. Como é que vai pregar um texto desse? Para você ver qual é o grande problema hoje. Falta de convicções bíblicas, falta de conhecimento da palavra de Deus e convicções. Esse é um grande problema que nós estamos vivenciando hoje. Estudando essa palavra aqui, por isso que eu fui estudar, põe a tua casa em ordem. Essas faltas de convicções bíblicas de muita gente hoje, infelizmente. Sabe por quê, irmãos? A irmã Paula, no caso aí, né? Ela acredita que pode ter um ministério mais eficaz para as pessoas de nossa geração. Ela diz ser uma cristã politicamente correta. Que é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje. Cheio de crentes hoje politicamente correto. E a gente hoje está com essa dificuldade aqui. A gente está querendo ser politicamente correto no trabalho, politicamente correto na família, politicamente correto com os amigos, politicamente correto na sociedade. A gente está querendo ser politicamente correto. Até dentro da igreja mesmo, hoje a gente está querendo ser politicamente correto. Então, está havendo esse problema. Interessante é que o mundo está olhando para nós. As pessoas de fora da igreja estão olhando para nós e elas estão ficando horrorizadas como está a igreja. Cara, vocês não são crentes? Vocês não são diferentes? Mas vocês são iguais a nós? Então, por quê? Porque eu vou para a igreja. É absurdo, né? Porque nós estamos achando, nós estamos com esse pensamento, nós estamos com essa ideia. Está sendo incutida essa ideia dentro da igreja cristã hoje. Por isso que o grande problema nosso, nós estamos na iminente volta de Jesus. Um dos grandes sinais da volta de Jesus que vai acontecer hoje é o engano. E interessante que o engano vem dentro do nosso meio, gente. Vai surgir dentro do nosso meio aqui. Nós aqui, uma das minhas orações que eu sempre faço, e é uma oração recorrente na minha vida, que eu tenho para mim, todas as vezes que eu me ponho a orar, é que Deus me livre do engano, e livre os crentes também do engano, para nós não sermos enganados. Que a pior coisa, irmãos, é a gente viver enganado. Deus nos livre disso. E a gente tem uma facilidade para ser enganado. A gente acha que é pela nossa idade, pela maturidade da gente, que é muito difícil alguém enganar a gente. Irmão, lê do engano, irmão. Lê do engano. Os caras enganam a gente no telefone. Os caras criam mecanismo para enganar a gente e a gente cai. A gente já sabendo. Lembra, outro dia eu até preguei aqui que a gente gosta de ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado. Porque não é possível um negócio desse. Mas nessa área espiritual é um grande problema. É um grande problema para a igreja hoje. A igreja hoje está tendo esse problema. Então vamos lá. Primeiro, o marketing de igreja. A filosofia da irmã Paula, que é fundamentalmente a mesma filosofia de marketing da igreja usada pela grande maioria dos evangélicos.
Embora certamente nenhuma delas queira vê-la levada a tal extremo. Mas a filosofia é que, se quisermos vencer o mundo, precisamos nos aproximar deles e nos tornar o suficiente como eles para que não sejam ameaçados por nós. A noção de que a igreja deve se tornar como o mundo para ganhar o mundo, francamente tomou conta do mundo gospel como uma enxurrada. Uma enxurrada. Uma enxurrada. Incrível. Os evangélicos têm feito tudo o que podem e usado todos os meios para se aproximarem do mundo e se tornando uma contrapartida cristã de todas as atrações mundanas. Até os próprios evangélicos. Igrejas estão acontecendo isso. Com igrejas. Por isso que você vai ver igrejas falidas, igrejas afundadas, igrejas estourando um monte de problemas, estourando um monte de erros, igrejas se dizimando, igrejas se dividindo hoje. Nós estamos, quem acompanha, quem está acostumado com igreja, está vendo igreja e acompanhando igreja, a gente está vendo aí uma avalanche de coisas hoje que está acontecendo no seio da igreja. Igrejas poderosas, grandes, se dividindo. Pecados que outrora você não via no meio do povo de Deus. Agora vindo à tona de uma avalanche. Deus parece que está expurgando, tirando esse pus, abrindo a ferida e saindo o pus de dentro da igreja. É isso que eu estou vendo hoje. Eu fico triste. Eu fico chateado, fico com a alma abatida. Eu me coloco na oração, eu converso sempre com o pastor Marcos, o nosso pastor aqui, o pastor Marcos, e ele fala comigo, eu falo com ele, e olha, muita sinceridade, eu fico com a alma abatida, de ver o que está acontecendo hoje na igreja. E aí, por outro lado, eu fico feliz, porque eu falo o seguinte, a gente não está deixando de ensinar todo o conselho de Deus e falar, porque de vez em quando a gente fala coisas que a gente não devia falar, mas eu falo. Se nós formos errar, nós vamos errar conscientes, porque vocês vão ter o pastor que sempre vai falar, e eu vou falar claro, eu vou falar a verdade. E vou lá no profundo mesmo, não estou preocupado. Porque se a gente não falar, o negócio acontece. Agora, falando já acontece, mas a gente não falar. Vamos mostrar na palavra de Deus, porque pecado é pecado, erro é erro, se a gente errar, a gente está errado, e tem que ter consequências mesmo na vida de pessoas. Não é fácil não, viu? Não é fácil. E nós estamos vivendo dias difíceis. Para quem é pastor, para quem dirige igreja, para quem lidera grupo, é que vocês estão, nós estamos aqui, a maioria de vocês, nesse mundinho nosso aqui, né? Nesse micro, aqui, na parada inglesa. Mas existe um universo, só no nosso ministério, todas as nossas igrejas, o número de igrejas, o número de membros que nós temos, do nosso ministério, que são filiais nossas, que estão aí no interior de São Paulo, que estão aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. É um universo grande que você, e outros estados que vocês não conhecem, que nós temos o privilégio de conhecê-los. Nós temos o privilégio de estar lá, que são membros nossos, são irmãos nossos, são membros da nossa própria igreja aqui. Vocês não conhecem. Então, poxa, há uma preocupação, porque quando a gente vê um negócio desse acontecendo isso nas igrejas, a gente começa a orar, a gente começa a, levantar, parece, mais a guarda, buscando a Deus, para Deus proteger, livrar, que isso não aconteça com as pessoas, que Deus livre as pessoas disso, que nós tenhamos sempre uma palavra de Deus para falar para as pessoas, para tocar lá na alma da pessoa, para que a palavra de Deus venha confrontar o pecado das pessoas. Não que a gente queira saber do pecado, mas que a gente seja usado como instrumento de Deus, com uma palavra que penetre no coração e que mude o coração do homem, que traga um alerta para a vida do ser humano. Nós estamos precisando disso aí hoje, irmãos. Por isso que a gente precisa que vocês orem, para que Deus coloque a palavra certa na nossa boca, a palavra correta para falar para as pessoas. A gente não quer falar o que a gente quer falar o que Deus quer para a gente. Qual é a direção de Deus para a nossa vida? Porque Deus conhece cada coração que está aqui hoje. Deus conhece a alma de todos vocês que aqui estão. Eu não conheço. Eu não conheço nem eu mesmo. Eu tenho essa dificuldade. Dificuldade de conhecer, às vezes, até mim mesmo.
Como é que vai conhecer os outros? Se não é o Espírito Santo trazer uma palavra, revelar para nós, através da palavra de Deus. Meu Deus do céu. A gente não fica pesquisando vida de ninguém, indo atrás para conhecer a vida de ninguém. Nós não somos assim, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente pede que o Espírito Santo nos use de uma forma extraordinária. Hoje a gente tem gangues dentro das igrejas, hoje a gente tem times de futebol cristãos, campeonatos de igreja, boates, danceterias cristãs, escola de balé cristã, escola de carnaval cristã, banda de forró cristã, banda de rock cristã, funqueiros cristãos. Irmãos, funqueiros, aí os caras tocando funk, aí os caras daqui a pouco cantam um hino lá, eu tenho lá no morro, lá onde eu moro lá, pelo amor de Deus, o funk está comendo solto. Daqui a pouco, rapaz, eles começam a cantar um hino lá. Ah, não, do mesmo jeito que eles estavam pulando lá, usando droga, daqui a pouco eles estão chorando. Aí eu falo, gente, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está desconexo o negócio. E sabe que eu fico admirado? Existem crente lá ainda no meio, lá ainda só estava esperando o gospel lá. Gente, não é possível um negócio desse. Não combina, não está combinando. Não dá para sair da mesma fonte, água doce e água salgada. Não tem condições. Eu vou contar para vocês aqui, eu já contei isso aqui 1000 vezes. Não é possível, eu vou ter que contar isso aqui de novo. Eu estava na nossa igreja sede, há anos atrás, o pai da Kelly, que vai vir pregar, o tio da Kelly, vai vir pregar aqui, era o pastor que me ensinou a fazer gravata, que eu mostrei para vocês lá no velório do pastor Danilo. E ele estava no culto, uma mulher veio cantar, uma irmã da igreja veio cantar, e ela está cantando, e ele está aqui sentado no púlpito, Danilo. Daqui a pouco ele saiu no meio, a gente está lá vendo, né, eu estava na igreja, não era obreiro, era da juventude, aí a gente vê ele se movimentando do culto e foi em direção a ela, a hora que ela estava cantando. Ele botou a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada. Ela estava cantando um hino. Ela caiu endemoniada na hora, Sérgio. Aí o pastor falou o seguinte, olha, Deus usando ele, não dá para você cantar o dia inteiro essas músicas mundanas que você canta e vir aqui na igreja cantar hino para Deus. Meu, ela caiu endemoniada na hora, cantando um hino na igreja. Mas a vida era desconexa. O dia inteiro, uma vida totalmente sem louvar Deus, sem buscar Deus, sem, sabe, nada com Deus. Chega à noite, quer cantar hino no culto? Irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. As coisas de Deus, elas são muito sérias. As coisas de Deus, elas são muito sérias. Não dá para ter uma vida desassociada, a vida fora. A minha vida profissional é um negócio, a minha vida de crente... Não existe isso. Não existe. Não dá para desassociar a vida profissional, a vida de casamento, não dá para a vida financeira, não dá para desassociar das coisas de Deus. Não existe isso. Minha vida familiar, quando eu estou com a minha família é uma coisa, quando eu estou na igreja é outra coisa. Não existe isso. Não existe. Não tem. Da mesma fonte não pode sair água doce e não pode sair água salgada. Que negócio é esse? Nós somos crentes em tudo quanto é lugar que a gente vai, irmão. Nós somos de Deus, irmão. Qualquer situação, em qualquer local que Deus levar a gente, nós somos de Deus. Nós somos do Senhor. Irmãos, que coisa é essa? Não dá, não dá. Outra coisa. Agora, onde os cristãos tiraram essa ideia de que ganhariam o mundo imitando o mundo? Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na palavra de Deus. Que a gente vai ganhar o mundo imitando o mundo. Não tem isso dentro da palavra de Deus. Não há um pingo de justificativa bíblica para esse tipo de pensamento de fato. Tiago foi bem claro quando disse que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Com esse sistema do mundo. A amizade com esse sistema do mundo é inimizade contra Deus. Totalmente desconexo. Totalmente, irmão, nós temos que tomar esse cuidado, devido cuidado. João colocou dessa maneira, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que existe no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, a soberba da vida. E essas coisas estão todas em processo de perecer e não tem nada a ver com questões eternas. Nós estamos trabalhando com coisas eternas.
Nós estamos trabalhando, irmão. Tem que parar com essa... Irmão, tem que acabar a brincadeira. Tem gente que leva a vida cristã na brincadeira. E olha, tem que acabar com a brincadeira. Irmão, chega uma hora que a gente não tem mais tem certas coisas na nossa vida, que a gente tem uma vida voltada para Deus. Uma vida piedosa na presença de Deus. Essa é a realidade nossa. Não, a gente tem que parar. Tem que parar. Isso tem que chegar uma hora que isso aqui tem que mudar. Outra coisa, a busca de relevância para atrair os jovens. O marketing da igreja, a busca por entretenimento. Muitas igrejas têm usado métodos de evangelização fundamentados em entretenimento. E algumas pessoas, teólogos, já estão chamando, alguns têm chamado isso de que é Deus, entretenimento. Já é uma palavra que está sendo usada no meio evangélico hoje. Entretenimento. Para compartilhar o evangelho tanto a jovens como a crianças. Tá certo? Aí eles usam métodos de entretenimento, dizendo que através do entretenimento você vai alcançar as crianças, você vai alcançar os jovens. Aí eles dizem assim, sente-se e aprecie o show. Hoje os cultos, não é culto, o culto virou show. Então você sente e você aprecia o show. Você tem que se sentir o mais agradável possível. Incrível, né? Eu fui a uma igreja que eles tinham horário para começar e horário para terminar, porque o que eles menos querem fazer é ter compromisso. Eles não querem que você se canse. Eles não querem que você se canse. Eles não querem que você hoje fique enfadado, que você veio no culto, vai ficar... E o culto passou do horário hoje. Incrível, né? Hoje está assim. Tudo cronometradinho, tudo certinho, que é para não tirar você do seu conforto, da sua zona de conforto. Então, e as pessoas estão procurando isso hoje, né? E infelizmente as pessoas hoje estão buscando isso. Nessa vida corrida desgraçada nossa, nessa demanda da vida louca que a gente tem. Você imagina. Um domingo de manhã, escola dominical. Isso é coisa de louco, irmão. Por que as comunidades não têm escola bíblica dominical? É só você ver. Comunidade não tem escola bíblica dominical. As igrejas neopentecostais, vamos lá, vou tirar só a comunidade, vai. As igrejas neopentecostais, por que ela não tem escola dominical? Recomendação. Você mudando, saindo dessa igreja, indo para uma outra igreja, você mudando de estado, você indo para uma cidade, você indo morar num outro local, que você vai mudar de igreja. Se a igreja que você for, ela não tem escola bíblica dominical, fuja dela. Ela não tem culto de ensino, fuja dela. Que base que você vai ter? Você só vai ver cultos maravilhosos, você vai ter culto só alegre, você vai ter culto só festivo, você vai ter só cantores, você vai ter programações só para voltar para você, mas e o sentar aqui, do jeito que nós estamos sentados aqui, aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor, pensando nela, raciocinando com ela. Uma pastora hoje veio falar comigo, né? Rapaz, lá na igreja esse final de semana, teve o seminário hoje, e a gente estudou demais, sem reteté nenhum. Você ia gostar. Porque a igreja dela, eu sei que é do movimento, né? Aí ela virou e falou para mim, porque ela já sabe que eu sou contra. Eles têm que prender a palavra de Deus. Falei, quem foram os preletores? Ela me deu a lista. Falei, aí tá bom. Tá vendo? Vocês precisam é disso. Uma outra me deu hoje um hino lá, para mim digitar para ela imprimir para levar para a igreja dela. Mas eu digitei, acabei com ela. O hino era não sei o que da vitória. Não era aquele lá só vitória, né? Mas era um não sei o que de vitória, de uma cantora aí. Eu falei, não, você está de brincadeira. Você não está querendo que eu digite isso daqui, né? Eu falei para ela, não, mas por quê? Olha isso aqui, ó. Isso é letra de hino. Primeiro que isso aqui é uma jossa. Isso aqui nem hino é. Aqui, ó.
dá uma olhada nessa letra aqui. É vitória do começo ao fim. Vitória do começo ao fim. E o diabo não vai impedir sua vitória. E o diabo não vai impedir sua vitória. O que o diabo tem que ver com isso aqui? Se Deus for dar para você, irmão, o diabo o diabo carregue. Eu falei, o diabo carregue você, irmão. Porque eu falei para ela, porque não é possível um negócio desse. Vitória era vitória daqui, vitória dali, vitória daqui, vitória dali, vitória. Mas só tem isso aqui, essa palavra vitória no hino inteiro? Vitória é um mantra. Eu perguntei, mas isso aqui é mantra ou é hino? Ela ficava cada vez, me arrependi de pedir para o senhor. Azar o seu. Mas eu vou digitar e vou te dar. Mas ela se arrependeu amargamente de ter pedido para mim digitar para ela, para imprimir, para ela levar para a igreja. Eu falei, não acredito que vocês cantam um hino desse lá. Você é triunfalista. Isso aí não existe. Quantas pessoas não vão alcançar a vitória na sua igreja? Um monte não vão alcançar. Então isso aqui não é verdade. Esse hino que você está cantando não é verdade. O negócio é... Mas eu fiquei doido com ela. Mas as igrejas estão assim hoje, né? Infelizmente, né? Tudo bem, gente? Vamos lá. No caso das crianças, o método assume forma de grupos, interessante, que querem atividades engraçadas. E eles acham o seguinte, que disfarçadamente eles querem pregar o evangelho. Agora, gente, nós não somos contra, de maneira nenhuma, de pregarmos o evangelho de uma forma compreensível, criativa e provocativa. Nós não somos contra. Nós não somos contra. Aliás, nós somos até favoráveis. Que a pessoa ela tenha habilidade de pregar o evangelho de uma forma criativa, tá certo? Ok? De uma forma provocativa, de uma forma compreensiva. Nós somos favoráveis a isso daqui. Mas não é só diversão, não, gente. Não é só diversão. Porque sabe o que acontece? Eles estão vindo para a igreja atraídos pela diversão. O evangelho não é diversão, gente. O evangelho é mudança de vida, é arrependimento, é cair na consciência que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, e que Ele muda a nossa vida, muda os nossos comportamentos, muda todinha a nossa vida. Isso é evangelho. Vocês têm que entender. Tá certo? Mas existem formas de pregar o evangelho. Tá certo? A evangelização que assume forma de entretenimento tem algumas consequências perigosas. Lembre-se, aquilo que com o que você ganha as pessoas é aquilo para que o que você as ganha. Você ganhou elas com entretenimento, elas serão ganhas para o show e não para a mensagem. Isso aumenta a probabilidade de falsas conversões, porque as pessoas vêm, elas ficam atraídas pelo ambiente, elas ficam atraídas pela música, elas ficam atraídas, né, pela forma com que ela está vendo na igreja, pelo estilo da igreja, porque empolga, não empolga? Poxa, quem dera nós tivéssemos uma igreja capetada, salas enormes, quadra de futebol. Eu gostaria de ter uma igreja assim. Eu gostaria de ter, porque eu gosto de jogar bola. Então eu gostaria de ter uma quadra. Isso não atrai? Você vai à igreja de vez em quando. Fui na igreja lá do... vou tentar lembrar o nome aqui. Uma outra igreja que eu fui. Estou tentando lembrar o nome da igreja aqui. Gente, tem uma piscina na igreja. Final de semana, os crentes, os irmãos vão tudo... A igreja é um clube. É absurdo. Uma igreja, um pastorzão nosso. Sempre pregou aqui na nossa sede aqui. Estou tentando lembrar o nome da igreja aqui agora. Na cidade de Cubatão. E ele, uma igreja mais estruturada, uma igreja com sala de jogos, sala de tudo. O pessoal não sai da igreja. Não sai da igreja. Igreja lotada de gente. Olha o atrativo da igreja. Quem vai para aquela igreja lá fica maravilhado. A igreja do Carlito Paz, em São José dos Campos, do pastor Carlito Paz, parece um shopping. Parece um shopping center. A igreja do pastor Carlito Paz, né? De São José dos Campos. Cafeteria, você sai do culto, tem a cafeteria, tem restaurante, tem um monte de coisa. A hora que você sai do culto já. Tudo lá dentro da igreja. Você não precisa nem ir para casa voando, correndo, do jeito que vocês fazem. Aí come lá, toma café antes de ir para o culto, depois do culto se reúne. Nossa, é um ambiente... Quem não quer ir para uma igreja assim? Quem não quer? Só tem uma coisa, o Carlito Paz é de palavra.
Aí tá a diferença. Tem igrejas que são bem abalizadas na palavra de Deus, né? Mas tem igrejas que só por Deus. Vamos lá. No entanto, ainda que elas sejam ganhas para o show, métodos de evangelização fundamentados em entretenimento tornam o arrependimento quase que impossível. Não seremos desafiados a abandonar nossos pecados quando nossos sentimentos são afagados e nossas preferências estimuladas. O evangelho é inerente e irredutivelmente confrontador. Foi o Dr. John Maxwell que disse, né? Você venha como está, mas não fique. Não fique como você está. Você pode vir. Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Só tem uma coisa, eu vos aliviarei. Ele vai mudar você de vida. Você vai voltar para casa diferente. Você não vai ficar do mesmo jeito que você chegou aqui, não. Por quê? O evangelho ataca a justiça própria, a nossa autossuficiência, exigindo que abandonemos o pecado, que amamos e creiamos em alguém, tá certo? Em uma pessoa para nos justificar diante de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, o entretenimento, tá certo? É um instrumento problemático na comunicação do evangelho, porque quase sempre obscurece os aspectos mais difíceis do evangelho. Esse é o grande problema hoje do entretenimento. Com o preço do arrependimento, a cruz, o discipulado, essa estreiteza do caminho, as lutas constantes, as oposições e injustiça que crentes piedosos sofrem. Está vendo como é mais fácil? Você está numa igreja que tudo é festa, do que numa igreja que prega o evangelho do arrependimento, da cruz, do discípulo que tem que carregar a sua cruz todo santo dia. O que é carregar a cruz todo santo dia? É ir para a morte todo santo dia. O que morre, irmão? É o meu ego, o meu egocentrismo, o meu eu tem que morrer na cruz todo dia. A gente tem que morrer todo dia. Irmãos, todo santo dia. O caminho é estreito. É apertado o caminho, irmãos. Tá certo? As lutas, vai ter luta. A Bíblia sempre mostrou para nós que a vida nossa cristã é uma vida de constante lutas, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Nós seríamos odiados, né? Dias atrás eu falei sobre isso daqui. O mundo vai odiar a gente por causa de Jesus Cristo, irmãos. Então não vai ser fácil para nós seguirmos esse caminho, meus queridos irmãos. Injustiças, tá certo? Que todos os crentes sofrem, os crentes piedosos. Alguns irmãos podem discordar daquilo que eu estou falando, argumentando que a dramatização pode dar aos incrédulos uma imagem visual do evangelho. Eu acho legal, de vez em quando, a gente fazer uma evangelização com peça, uma evangelização com dança, como a gente já fez bastante aqui. Eu acho muito legal você mostrar isso aqui para as pessoas, mas aquilo não é uma constante na nossa igreja, né? Nós já tivemos grupos de danças aqui, né? Grupos que faziam as danças deles, principalmente quando nós estávamos na Jocum, muito envolvidos com a Jocum. A nossa garotada fazia as peças, fazia toda a dramatização, pintava os rostos, ia para a rua para evangelizar. Esse tipo é sensacional. Só que a gente não vive só disso, né? A gente não vive só disso. Tá certo? São mecanismos que a gente pode usar para pregar o evangelho. Tá certo? Mas a nossa ênfase não está nisso daqui. Agora, irmãos, a gente já possui essas manifestações, sabe, irmãos, nós temos alguns cerimoniais que a gente fazem já, que são dramatizações que mostram para as pessoas de vidas transformadas. Sabe quais são, irmão? O batismo nas águas e a ceia do Senhor. E as vidas transformadas de irmãos e irmãs em Cristo. Aqui já é uma dramatização para a nossa família e para o mundo do que é uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. A minha vida e a sua vida já é uma expressão, uma expressão de arte para mostrar para as pessoas o Evangelho. Gente, os caras veem a gente feliz, os caras veem a gente sorrindo,
Os caras veem, você é feliz, cara, você é alegre. Você não tem tempo ruim. Nós temos Cristo no coração. Nós temos Jesus na vida. Você pode ver, se você for uma pessoa amarga, se você for uma pessoa iracunda, se você for uma pessoa, que a sua cara é não todo santo dia, ninguém vai falar com você, não. Aliás, ninguém nem vai se referir a você. Não vai nem querer conversar com você. Você é uma pessoa de... Agora, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa alegre, tem cara de sim, aí todo mundo vai querer falar com você e vai querer até saber qual é o segredo dessa vida feliz aí. Pronto. Interessante, né? Aí a gente já consegue expressar para as pessoas, dramatizar tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. A gente consegue transferir para as pessoas e falar para as pessoas. É bonito isso aqui, né? Isso é legal, isso é legal. Tá bom? O coração, a boca fala que o coração está cheio, né, irmão? Tá certo? Isso não significa que nós temos que abafar toda a criatividade dos empreendimentos evangelísticos, né? A gente deseja encorajar a criatividade, descobrir maneira de compartilhar o evangelho. Nós temos que descobrir, tá certo? Mas existe algo que é interessante, irmãos. É pregar a palavra de Deus. As igrejas são mais saudáveis quando o evangelho é apresentado com mais clareza. E o evangelho é apresentado com mais clareza quando os nossos métodos de evangelização são mais nítidos. Mas principalmente quando apresentamos o evangelho como Paulo descreve a Tito, nesse texto, orientando todas as faixas etárias. Vocês viram aqui? Quer coisa mais clara do que ele fez aqui? Paulo chegou para Tito e falou o seguinte: Tito, você vai orientar os grupos. E ele foi claríssimo. E outra coisa, você vai falar disso, você vai falar disso, ele deu os temas para Tito. O que ele devia falar para os homens mais velhos, o que ele devia falar para as mulheres mais velhas, o que ele deveria falar para as mais velhas ensinarem as mais jovens, o que ele vai falar para os jovens e o que ele falou para o próprio Tito. Tito, agora eu vou falar para você. Porque você é jovem e eu quero falar para você direto. Tito. O que ele vai falar para Tito, a gente vai ver outro dia. E é legal isso daqui, porque ele vai tratar com o Tito. O Tito é um obreiro jovem, então ele vai querer tratar com o Tito aqui também, né? Que é o verso 7 e o verso 8. O verso 7 e o 8 tem a ver com o Tito, não tem nada a ver com os jovens. Para esse moço que representa a juventude naquela época, tá? Agora vamos ver aqui, o marketing da igreja, a busca do entretenimento. Qual é a estratégia divina do evangelismo? Se os estrategistas de marketing estão errados, e se não precisamos nos tornar, e não devemos nos tornar como o mundo para ganhar o mundo, então como é que a gente deve fazer, pastor? Se a gente não tem que ser igual ao mundo, para poder ganhar o mundo, como é que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa estratégia? E não tanto em termos de realmente falar o evangelho. Qual é o problema que a gente tem que ter? Como é que a gente tem que falar? Como é que a gente tem que se apresentar? Como é que a gente conquista a atenção do mundo, dos pecadores, que eles ao menos ouçam a verdade? Qual deve ser a nossa estratégia? Qual deve ser a nossa metodologia? Nossa técnica, nossa postura de marketing? Como é que a gente deve fazer? Irmãos, eu peguei ele me deu alguns pontos quando eu peguei no livro. Mas em Mateus capítulo de número 5, Jesus colocou de uma maneira mais simples e direta possível, e não pode ser melhorado, não tem jeito. Ele disse o seguinte, olha, em Mateus 5, deixe sua luz brilhar diante dos homens, de tal maneira que eles possam ver suas boas obras e glorificar seu Pai que está no céu. Os caras têm que olhar para nós e ver as boas obras. Mateus 5,16, né? A nossa conduta, as nossas boas obras, é como a gente vive nesse mundo, como a gente fala, como a gente assenta, como a gente come, como a gente anda, como a gente se veste, como a gente brinca, como a gente leva a vida, vai mostrar para o mundo e vai glorificar a Deus
através da nossa vida. Só que a vida dos crentes, irmão, foi o Gandhi que disse, né? Gandhi disse: eu me tornaria cristão se não fosse pelos cristãos. Gandhi falou isso. Eu me tornaria cristão se não fosse pelos cristãos. Rapaz, nós temos um grande problema. A Índia seria outra. Não teria esses 300 milhões de deuses que nós temos na Índia hoje. Foi por causa de um cristão que ele não se tornou crente. É verdade. Vai ler a história dele. Infelizmente. Mas tudo bem, né? Ele vai se ver com Deus, né? Mas, infelizmente, hoje, por causa de muitos cristãos hoje, o mundo hoje não vem para a igreja. Os meus amigos do trabalho às vezes não vêm, a minha família não se converte, o marido não se converte por causa da esposa, a esposa não se converte por causa do marido, os filhos não se convertem por causa dos pais, porque os caras aqui hoje, nós somos uma coisa aqui dentro e lá fora nós somos outra. Os caras não estão vendo Cristo em nós, estão vendo Jesus na nossa vida. Irmão, nós temos que parar de brincar com o Evangelho. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Para a gente, irmão, levar a vida do jeito que a gente quer e da maneira que a gente quer. Nós somos crentes em Cristo Jesus, irmão. Nós somos crentes em Cristo Jesus. E a gente tem que ser mudado. A gente tem que ser transformado. Cara, a gente tem que ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova... Gente, a gente tem que ser uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Acabou, irmão. Tem que lutar contra isso. É uma luta constante. É uma luta diária. Mas a gente tem que mudar. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Amém, irmãos? Quem mandou você vir hoje? Nossa, o seu. Deixa Deus te usar. Fala, meu irmão. Ai, Jesus. Meu Deus. Meu Deus, olha aí o texto. Forte texto. Está vendo? Corrobora com aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Obrigado, pastor. Jesus basicamente disse que a plataforma evangelística final é criada pela virtude da vida das pessoas. Foi São Francisco de Assis que disse, né? Que a gente deveria evangelizar. Se possível, usar palavras. Quando nós somos evangelizar, ele diz o seguinte: quando nós somos evangelizar, se possível, use palavras. Mas a nossa vida vai na frente. A nossa vida testemunha. A nossa vida reflete. A nossa vida é uma expressão. A nossa vida é assim, irmão. E nós temos que ser desse jeito mesmo. Está aqui, irmãos. Outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante foi William Carey que disse. Ele cantava que somos chamados à santidade. Ele estava expressando essa mesma verdade. É a nossa vida. E realmente é isso aqui. Nós temos, irmãos, nossa credibilidade no mundo é o nosso testemunho. A plataforma da qual falamos é virtude, piedade, justiça e transformação. O maior e mais poderoso elemento do evangelismo não é uma técnica, não é uma estratégia de marketing, não é uma relevância cultural, é o poder de uma vida transformada. Coletivamente, o poder de vida transformadas da igreja.
vidas transformadas. Por isso que nós temos a capacidade de trazermos uma outra pessoa para Cristo. Porque nós somos transformados. E os caras podem ver isso em nós. Podem ver isso na nossa vida. E a gente pode testemunhar para as pessoas. E as pessoas podem ver isso em nós. A nossa família, nós vamos ter crédito na nossa família, se eles verem a gente uma vida transformada. Os amigos do trabalho, nós vamos ter crédito com eles, se eles virem em nós uma vida transformada. Nossa, a gente é igual a eles. Irmãos, não tem como. Não tem como. Maravilha? Ó, temos que tomar mais cuidado, hein? Tá? Ó, o maior e mais poderoso elemento do evangelismo, então, é uma vida transformada. Quando o mundo olha e vê uma pessoa, ou pessoas santas, justas, virtuosas, que está em paz, experimentando alegria, abençoado, feliz, satisfeitas, realizadas e com esperança em seus corações pela eternidade, vê a evidência do poder transformador de Deus nas suas vidas. Chama a atenção das pessoas, irmãos. Essa loucura. Não vou lembrar o nome do médico aqui agora, um baita de um ateu. Pastorzão, eu tenho meus escritos. Pastorzão americano, hoje, é pastor, ateu, médico americano, ateu, cuidando de uma mulher com câncer. Todo dia que ele passava lá para ver a mulher, como é que a senhora está? E ele olhava para ela, mas que rosto feliz é esse aí? Falava, mas é que eu já estou vendo o céu já. Todo dia ele passava lá, e a mulher, eu estou vendo o céu já. Eu estou já aguardando, o pai já vai me chamar. Já estou já no limiar de entrar na presença de Deus. E ele passava lá, a felicidade dela incomodava o médico, o ateu. A mulher morreu com o câncer. Sabe o que aconteceu com ele? Aceitou Jesus. Hoje é crente. Transformado. Hoje é pastor. Escreve livros. E conta essa experiência. O testemunho daquela mulher, da alegria dela naquele momento lá, aguardando ir para o céu, na certeza que já estava indo para o céu, já estava na antessala do céu, fez com que ele fosse transformado. Não é brincadeira um negócio desse, irmão? Mas hoje, irmão, a gente está no mesmo bandalheira dos outros. A gente está na fila do açougue, a gente está na fila do banco, nem sei mais se vai na fila do banco, hoje tem app, né? Mas eu sou da época da fila do banco. Cara, está todo mundo reclamando, e lá está você no meio, lá reclamando igual eles. Não, que o negócio está ruim. Nossa, que o negócio está pior. Nossa, que esse presidente devia ser morto. Nossa, aquele bandido. E você lá, não, é verdade, tem que matar mesmo. O cara é bandido, tá? Você não tem uma palavra de diferente? Está ruim, mas vai melhorar, meu amigo. Mas tem um Deus do céu que está vendo todas as coisas. Não, aí a mulher conta de doença para você. É mesmo, né? Eu também estou doente. Dói aqui, dói ali, dói aqui. Meu, você já vai lá. A pessoa vem contar para você um monte de desgraça da doença dela. Aí você vai, você que é crente, hein? Fala para ela, nossa, eu também tenho dor em tudo quanto é lugar. O sangue de Jesus tem poder. Como é que pode o negócio crente? A gente tem dor. A gente não esconde que tem as doenças, né, irmão? Mas eu estou acreditando que Deus vai me dar saúde. Eu estou acreditando que o negócio vai melhorar. E eu estou orando para isso, minha senhora. Eu estou orando para isso, para que haja uma mudança. Uma mudança no país, que haja uma mudança em tudo. Tá vendo? Que palavra diferente. A pessoa que estava lá desesperançada, falando só de problema, ela sai dali até, irmão, feliz, contente. De conhecer uma pessoa tão feliz, de conhecer uma pessoa tão otimista. Mas os crentes hoje, irmão, estão indo no mesmo embalo. Meu Deus do céu, uma desgraça. Ai, Jesus, tem misericórdia. Vamos lá. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Isso aqui é uma verdade que eu estou vendo hoje. Eu vejo os crentes. Fala. Meu Deus, mano. Não põe eu no rolo nesse negócio aí. Fala. É mal pagador. Essa pessoa é mal pagadora. Eu? É coisa rara, hein? Sei. O que tem? Tá perdoado, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer o quê? Vou matar ele? Se for crente, então, aí...
Por isso que eu não vendo nada. Porque a senhora está me devendo? A senhora está me devendo? Eu sei que a Ângela vende os negócios para a senhora está me devendo? Está perdoada não, vai pagar a dívida. A senhora está me devendo alguma coisa? A senhora está devendo para mim? Você pagou para a Ângela? Irmão, tem causa e causa, vai, irmão. Ai, Jesus. É. Não pode ser uma coisa recorrente, né? Recorrente você não vende mais para aquela pessoa, né, gente? Não vende mais. A senhora não é, né? Vamos orar para Jesus transformar a senhora. Ah, a senhora ainda lá é do norte, né? Risca a faca, essas coisas. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa, né? Gente, vamos lá. Ó, essa é a prova, esse é o teste. Assim que você comercializa o produto, permitindo que as pessoas vejam o quê? Eles veem Jesus em nós, gente. Nós somos uma prova da transformação do Evangelho. Se as pessoas não verem essa transformação na minha vida e na sua vida, não adianta. Pode me chamar de santarrão, pode chamar você de santarrona, pode chamar, se você está querendo ser melhor do que os outros, seja melhor do que os outros. Seja melhor do que os outros. Deixa a sua família te ridicularizar, deixa a sua mulher te pilhar, deixa o seu marido te pilhar, deixa os seus filhos te pilhar, deixa os seus pais te pilhar. Sirva a Deus. É a melhor coisa que pode ter. Sirva a Deus. Deixa os outros falarem. Ah, você quer dar uma de santarrão? Isso é problema seu. Acha o que você quiser. A verdade é essa, irmão. Nós estamos servindo a Deus. Cada um serve a Deus diferente, irmão. Tem uma experiência com Deus diferente. É incrível, é incrível. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Para convencer um homem de que Deus pode dar paz, alegria, amor, precisa mostrar a ele um homem com paz, alegria e amor. Como é que eu vou mostrar uma coisa que eu não expresso? Eu vou falar de alegria, né? Fala para o cara, ó, Jesus pode mudar essa vida sua, te dar alegria. Pô, mas você é um cara zangado todo dia. Como que você vai falar que Jesus, né? Você não é um cara nem feliz? Não, um cara resolvido. Caramba, meu. Como é que você pode falar de mim do negócio que você não faz? Não, a gente tem que ter autoridade por aquilo que a gente é, né, irmãos? Que é aquilo que a gente tem. Aí a gente pode falar com autoridade. Maravilha? Ah, eu prego com autoridade porque eu sei aonde que eu... Aí eu prego com autoridade, irmão. Porque eu sei que eu tenho que pagar um preço. Eu prego com autoridade em qualquer lugar que eu vou e ensino com autoridade em qualquer lugar que eu vou, pelo preço que eu pago. Eu pago um preço. Eu sei que Jesus pagou o preço para nós, não, mas eu faço a minha luta, minha correria, de procurar, tentar fazer o máximo possível para não errar. Maravilha? Você tem que fazer também, irmão. Você tem que fazer também, irmão. Nós temos que fazer isso daqui. Outra coisa, para convencer um homem de que Deus pode dar total satisfação, precisa mostrar a ele um homem satisfeito. Veja bem, do jeito que nós colocamos a plataforma, a gente vai vivendo a vida, é assim que as pessoas vão ver. Ó, eu vou repetir novamente para vocês aqui. O maior e mais poderoso elemento de evangelismo não é a técnica, não é a estratégia de marketing, não é a relevância cultural, é o poder de vidas transformadas. É o maior e mais poderoso elemento do evangelismo, gente. Ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua. Ele salvou a minha alma, ele vai salvar você. Ah, mas você não tinha uma vida dissoluta como eu tenho. Não interessa, eu era pecador igual você. Você só faz coisas diferentes que eu fazia. Eu fazia outras coisas, mas ele salvou a minha alma e ele vai salvar a sua alma também. Acabou. Eu não preciso ter uma vida desregrada para pregar para um desregrado.
Ah, mas você nunca matou, você nunca roubou, nem mosquito você matou. Ah, tudo bem. Mas aí eu posso pregar para um bandido, que eu era pecador igual ele. E que Jesus mudou a minha vida, vai mudar a vida dele também. Acabou. Jesus, é isso aí. Que negócio aí, preciso ter um testemunho tremendo para poder testificar para a pessoa. Conversa fiada, irmão. Fala de Jesus, fala que a gente era pecador. Outra coisa, a busca de relevância para trazer a chamado à santidade. Devemos viver, disse Jesus, para viver para a glória de Deus, para que os homens possam ver a beleza do que Deus fez em nós. Nós adornamos a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todos os aspectos. Nós embelezamos a palavra de Deus, embelezamos a igreja. Nós temos que embelezar a igreja. Tem gente que é uma vergonha, não é? Tem gente que envergonha o evangelho. Vai para a mídia, irmão, você vê cada coisa na mídia que é só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. Aí você vai ver na internet hoje, com o advento da internet, tudo veio à luz, né? É uma bênção, mas também o que estava ruim apareceu. Aí você vê, não é possível um negócio desse. Eu vi essa semana, eu achei muito interessante. Eu vi a filha da Baby Consuelo falando, né? Porque a Baby Consuelo, ela é crente, a filha também é crente, a Sara Shiva, né? Crente, eu tive o prazer de conhecê-la tempos atrás, e ela contando o seguinte, ela teve um problema, né? Que ela estava desfilando lá na Bahia, com a Ivete Sangalo, tiveram um problema lá, que ela mandou uma mensagem, parou o carro e mandou uma mensagem, né, sobre o Apocalipse, lá no Carnaval. Todo mundo criticou, a mídia criticou. Rapaz, eu estava entrevistando a filha dela. Falou, meu filho, ela falou, escuta aqui, a minha mãe, ela foi a primeira mulher a desfilar naquele lugar, nos carros alegóricos. Foi uma das primeiras, desfilar carro alegórico. A minha mãe, eu chego em casa, sabe como é que eu encontro a minha mãe? De joelhos, orando e falando com Deus. Você acha que eu vou criticar minha mãe de ter falado no local errado? E falar sobre o Apocalipse lá? Deus sabe todas as coisas. Você acha que minha mãe é uma desmiolada? Se ela fez aquilo lá, é porque Deus direcionou ela. E deixa Deus fazer. Os outros criticar, fazer o que quiser. E eu também não vou nem criticar minha mãe. Deixa ela fazer do jeito dela. Mas que ela falou uma verdade. Pode ter falado, o mundo achou que foi no lugar errado. Nós, cristãos, também podemos achar que foi no lugar errado. Mas ela falou. Falei, minha mãe vive uma vida piedosa na presença de Deus. Ela tem a loucura dela lá, o cabelo doido dela lá, ela tem a forma dela falar, a forma dela se expressar. Mas eu encontro sempre minha mãe lá de joelho, falando com Deus. Se Deus não quisesse que ela fizesse aquilo, Deus não daria força para ela, não daria sabedoria para ela e não daria impulso para ela. Se ela está fazendo, porque Deus está usando ela. Eu fiquei admirado com essa entrevista. Está vendo? Tem coisas que a gente fica abismado. Para de criticar, irmão. Deixa o povo fazer o trabalho dele. Deixa Deus trabalhar do jeito que ele trabalha aí. A gente critica de vez em quando tanta gente. A gente gosta de ser, parece que juiz, né, das pessoas. Outra coisa. Nós adornamos a doutrina. O que significa? Demonstramos a beleza de um Deus Salvador, mostrando vidas salvas. A gente mostra a beleza do nosso Deus, mostrando vidas salvas, que é a nossa vida. Tá certo? Os pecadores precisam ver o poder transformador da presença de Cristo, não em alguma técnica inteligente, mas na vida de alguém. É o que já vimos desde o começo da carta, e é o que vimos nos versos anteriores. Outra coisa, os anjos quiseram pregar o evangelho. Quiseram? Deus permitiu? Por que Deus não permitiu? Se um anjo estivesse aqui falando com vocês, aí você ia falar para eles assim, eu estou com dor de cabeça. O anjo ia falar o quê? Eu falava, nem sei o que é dor de cabeça. Ele não tem... o anjo ia falar para a gente assim, você não tem cabeça? Você não está sentindo o que eu estou sentindo? Você paga aluguel? Você ia falar para o anjo, você paga aluguel? Não. O anjo falou, eu não pago aluguel. Mas eu pago. Você sabe o que é pagar aluguel? Não. Você sabe o que é doença? Não. Você sabe o que é dor? Não. Por isso que Deus usa homens para falar com homens. Deus deixou a gente para falar com gente. Porque você tem dor de cabeça? Eu também tenho. Você tem aluguel para pagar? Eu, graças a Deus, já não tenho mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem doença, você tem tudo? Eu também tenho. Você briga com a mulher? Eu também brigo. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Fica bravo com o filho? Eu também fico. Os filhos ficam bravos comigo? Sim. Faz as presepadas no trânsito? Eu também faço.
Está vendo? Você fala palavrão, mas eu não falo. Graças a Deus. Estou liberto disso. Em nome de Jesus. Há anos estou liberto. Tem uma coisa que Jesus me libertou, foi essa tranqueira. Tudo bem? Pecadores. Vocês pessoas quiserem falar que eu falava igual a vocês, né? Esse cara só esperando. Então, é exatamente isso que Paulo está pedindo aqui nesse texto em Tito. Ele sabe qual é a estratégia evangelística para chegar ao restante da ilha de Creta, aonde quer que os cristãos de Creta possam estar e possam viajar. Então ele quer transformar a vida desses crentes, para esses crentes chegarem aonde eles chegarem com uma vida transformada. E ele sabe quais são os problemas em questão. Interessante que cada item aqui que ele citou, que ele mandou ser abordado, que eram os problemas das pessoas. Mas por que ele citou isso daqui, irmãos? Ele deu orientação para os mais velhos, o que ele devia falar, para as mulheres mais velhas, para as mulheres mais jovens, e para os jovens e para ele mesmo. Primeiro, para silenciar os opositores, como ele diz no verso, quer ver? Verso número 5. A serem moderadas, quando ele está falando para as mulheres, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. No verso de número 8, linguagem sã e repreensível para que o adversário se envergonhe, para que o diabo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vocês, de vós. E outro, olha o verso de número 10, não defraudando antes, mostrando toda a lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele quer transformar a nossa vida, irmãos, que a gente é santo, para que essas coisas não aconteça isso aqui, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, olha só, para adornar a nossa vida, para silenciar os opositores, olha só, e a palavra de Deus seja honrada. Que coisa, hein? Ele quer transformar a nossa vida, tá? Ele sabe exatamente o que fazer, ele sabe. E outra, tudo isso aqui, irmãos, é uma vida de santidade. Devemos proclamar a mensagem salvadora? Sim. Devemos dar uma palavra clara sobre pecado, julgamento, arrependimento e fé. Mas isso, irmãos, deve ser tornado, isso aqui deve ser crível nas nossas vidas. Não é bom a gente falar de um Deus que pode salvar quando você mostra uma vida que não a evidencia a salvação. É muito difícil, é muito complicado isso daqui. Ele nos salva, nos capacita para ter uma vida piedosa, a vida com Deus, para que essa piedade se torne plataforma para o Evangelho. Por isso que ele diz assim, sede santos porque eu sou santo. Nós só somos santos por causa da santidade de Deus. Tá certo? A igreja contemporânea não é vida santa, irmãos. Infelizmente, hoje existe o mundanismo, pensar nas coisas mundanas, só naqui da terra. A igreja hoje, infelizmente, ela está vivendo. E outra, sabe o que as pessoas estão falando? O seguinte, que a gente está precisando contextualizar. Nós precisamos dar uma contextualizada no nosso sermão, a igreja precisa se contextualizar. Outra coisa, o senhor tem que entender o espírito da época. A igreja hoje, ela tem que entender, nós temos o espírito dessa época. Que espírito da época, irmão? Nós temos que ficar no espírito da verdade, que é a palavra de... E a gente não tem que se contextualizar com nada, não. A mesma palavra que ele falou lá, é a mesma palavra de hoje aqui para nós. Olha aqui, serve para nós hoje aqui. E se eu pregar lá no Japão, é a mesma palavra que eu vou pregar no Japão. Se eu pregar lá na Colômbia, é a mesma palavra, incrível, né? E vai falar para os colombianos, vai falar para os japoneses, vai falar para o alemão, porque a palavra de Deus, ela é viva. E é a palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus, eu acho uma das coisas mais bonitas que o pastor Billy Graham, ele falava, ele sempre dizia assim, e Deus diz. E Deus diz. O que Deus diz? Está aqui, É só ler a Bíblia. É Deus dizendo. Deus diz isso daqui, Quem é que diz? Irmão, se ele falou, irmão, atrás dessa palavra tem um peso extraordinário. Atrás dessa palavra tem uma autoridade. Atrás dessa palavra tem uma coisa
que é excepcional. É a palavra de Deus. Então a igreja não tem que se contextualizar com nada, não. E nem espírito da época, irmãos. Interessante. Ó, eu tenho um outro camarada aqui, né? Que é o Hunter, é o Davidson Hunter, que é um professor de sociologia na Universidade de Virgínia, que estudou os jovens evangélicos que iam para a igreja. E ele observou a mudança drástica desses jovens, tá certo? Eles se tornaram tolerantes. Eles se tornaram tolerantes à cultura, eles se tornaram tolerantes a tanta coisa que é do mundo. Você imagina, agora na igreja, eles toleravam tudo. Não tinha problema nenhum. Porque vão se tornando tolerantes. É um grande problema nosso. Quando a gente começa a tolerar as coisas. Quando a gente não confronta as coisas. Infelizmente, eu volto a frisar aqui de novo, nós queremos ser politicamente corretos. Aquilo que é mundano, irmão. Tudo bem, gente? E interessante que essa palavra mundanismo, ela perdeu, né, a essência na geração dos jovens evangélicos hoje. Isso é coisa do mundo. Isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do mundo. Esse Hunter, ele falou isso daqui, ele fez um monte de coisas aqui, ele deu alguns detalhes que eu não vou conseguir falar para vocês hoje aqui por causa do tempo, que não vai me permitir, que já foi o meu tempo. Mas ele mostrou muitas coisas hoje que está acontecendo com a juventude hoje. Mas ele citou um texto de Filipenses, que é um texto muito dramático e poderoso da Escritura, que é Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Olha o que diz esse texto. Olha o que ele fala aqui para os crentes de Filipos. Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Não, olha esse verso da palavra de Deus. Ele quer a gente, ele quer que a gente seja irrepreensível, que a gente seja sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu vivo no meio de gente, de uma geração corrompida e perversa. Meio da política é um meio de gente. Tem crente, irmão, mas o cara tem que ser muito crente mesmo, viu? Porque é gente pervertida e corrupta. É absurdo. É absurdo. Entre o qual a gente resplandece como astros no mundo. Tem hora que dá nojo. Dá nojo de viver nesse mundo. Tem hora que dá nojo de viver nessa terra. Por isso que a gente quer ir para o céu. Tem crente que quer ir para o céu. Que dá nojo. Dá nojo. Da gente ligar uma televisão, da gente ver um programa, da gente ver uma notícia, da gente ver uma coisa e falar, Jesus, vem buscar a sua igreja. Não sei se você sente isso. Tem hora que só Deus. Mas a gente resplandece como um astro no mundo. Deixa a sua luz brilhar, irmão. Deixe sua luz brilhar, irmão. Deixe sua luz brilhar, irmão. Onde a gente está. Ah, você é diferente. Não, vocês são diferentes, vocês são fanáticos. Vocês são... irmão, deixa eles falar o que eles quiserem, irmãos. Os santos homens de Deus foram pilhados na Bíblia. Por que a gente não vai ser? Por que não vai ser? Os caras brincam. Eu trabalho com um monte de gente. Só tem homem na minha sala. De vez em quando que os caras falam um negócio, eu falo assim, ó, vocês não vão para o céu. Eu já estou com esse negócio. Aí eles viram para mim e perguntam, se o pastor está falando que nós não vamos para o céu, eu falei, eu vou ter que orar muito por vocês. Mas não vai ter jeito não, acho que vocês não vão para o céu. Eu falo para eles hoje. A gente está só na brincadeira. Só na brincadeira. Aí eles perguntam, pastor, vai para o céu? Eu falei, não vai. Eu vou porque eu não faço o que vocês estão falando. E não estou concordando com o que vocês estão falando. Eu brigo assim com os caras. Que negócio é esse? Hoje está errado. Está errado, está errado.
Mas a gente quer ser politicamente correto. Infelizmente, nós queremos ser politicamente correto. Amém? Semana que vem eu continuo. Ainda vamos entrar aqui na parte 2. Só tem mais uma parte, 2, e eu termino na quinta-feira que vem, essa introdução aqui, que tipos de jovens a igreja deve ter. Tá bom? Aí na semana que vem eu concluo essa primeira parte aqui, de tipo de jovens que a igreja deve ter. Aí a gente vai entrar propriamente dito no versículo bíblico aí. Amém, queridos?